Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Outcast. Lembrando vocês para se inscreverem e compartilharem o link do canal e de todas as plataformas. E hoje, com muita satisfação, a gente está aqui recebendo o José, que é produtor e dono do John Arles Project Studio. E, bom, eu ouvi falar uma coisa, José, quero saber se é verdade, que você trabalha com todo tipo de gênero, que você escuta tudo, mas que você não suporta Led Zeppelin, é verdade? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, estou honrado de estar aqui. Muito obrigado, acho que agradece. Não suporto Led Zeppelin, não. Led Zeppelin é minha banda preferida. Eu É a banda de odeio que cabeceira. toquem Led Zeppelin. É assim, uma coisa que o pessoal entra e fala, ó, escuta, aqui é proibido tocar Led Zeppelin. Pô, mas como assim? Falei, porque Led Zeppelin é pra se ouvir, não se tocar, pô. Porque ninguém toca direito. Tá num patamar inalcançável de reprodução, Exatamente, ninguém toca direito, meu. Eu nunca vi isso. Tocam todas as bandas. Quando chega no LED, dá problema. Não, pior que é verdade, eu confesso que eu que também tenho rock na minha vida desde cedo, comecei com 4, 5 anos, ouvir com meu pai, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Sim. essa geração de bandas é um patamar acima, assim. É considerado, não só por uma questão cronológica, né, que eles se encaixam ali num período da música que realmente ocupa como pais e mestres do que viria por sequência, né, do heavy metal e toda a Claro. década de 80, mas também pela qualidade, que realmente é muito especial, né? É incrível. Quatro músicos assim de extrema qualidade, né? Incrível. Não, mas eu comecei com uma brincadeira, mas eu tinha uma pergunta Mas séria para fazer, que é inclusive pegando esse gancho sobre qualidade musical, que você é um colecionador de Sim. vinis, de mídias, né? Teve o privilégio de acompanhar períodos fantásticos de Sim, criatividade sim. musical. E eu gostaria de saber como você enxerga a cena musical hoje, principalmente no Brasil, que passou por grandes períodos de criatividade também na década de 80, produziu inúmeros artistas fantásticos e digamos que o comercial era nivelado por cima, né? O comercial era bom. E hoje o comercial, o nível é muito para baixo. e tanto que ele é descartável, né? Totalmente, A gente vê que um totalmente. hit, 2 meses depois, 6 meses depois, você fala, nossa, eu nem lembrava dessa É música. verdade. Né? Sendo que os clássicos atravessam os muito- tempos. eu acho que está muito ruim. Na época de adolescência, a gente saía para se encontrar num barzinho, se falava de música, a gente comentava Elis Regina, Tom Jobim, Maria Bethânia, coisa. Chico Buarque, Vinícius de Moraes. E hoje, cara, você não vê mais nada deles, assim, de falarem deles, sabe? É como se não existisse. Conhecer. Eu não entendo isso. No rádio só se tocam coisas novas que não tem muita importância. Eu chego a ficar um pouco triste com isso. Realmente. Eu ia te perguntar sobre, né, emendando sobre o desafio de produzir música, né, nesse cenário, porque imagino que haviam outras dificuldades, por exemplo, recursos, eu imagino que antigamente era um pouco mais limitado, só que em compensação, Hoje a parada criativa era outro nível, Exatamente. né? Se você tinha criatividade assim, você inspirava a criatividade e não tinha material para você colocar essa criatividade né, para se gravar, tal, era tudo muito mais difícil, tal, estúdio, aquela coisa toda. E hoje você grava em casa, quer dizer, Com você celular faz onde ali. você quiser, né? Você espeta uma guitarra no celular, né? Via uns fios, uns plugins Computador. ali. É uma coisa muito mais simples, né? Mas assim, a qualidade e criatividade hoje é uma coisa meio discutível, né? Sim, com Complicado, certeza. né? Complicado. E o que você acha que se dá, assim, como motivo, às vezes, da gente valorizar uma parada que tecnicamente talvez não seja tão boa? Motivo? Por estar no comercial, assim. O que você tem ideia? Eu acho que é grana, meu. Porque hoje em dia a pessoa ela faz essa música meio descartável, né? Porque acha que vai ganhar dinheiro. E tem alguns casos que ganha mesmo. Você escuta coisas aí na rádio que é lamentável. Né? E deixa de ter aquela importância para muita gente que gosta de qualidade, de coisa boa, né? De música que acrescente algo em você, né?
Sim. Eu sempre fui assim, cara. Eu sempre gostei de coisas que me acrescentavam algo, que eu poderia tirar desses grandes mestres coisas para mim, né? Sim, com certeza. Então, e hoje em dia, hoje não. Eu continuo naquelas coisas antigas, né? A minha formação é aquela lá atrás e continua até hoje, ouvindo as mesmas coisas. Claro que tem coisas novas, tal, mas eu sempre acabo ficando no... Os bons e velhos clássicos. E Led Zeppelin, pelo amor de Deus, Led Zeppelin é do coração mesmo, não tem jeito. É verdade. E é incrível que essas bandas de primeiro escalão, muitas pessoas conhecem as principais músicas, né? Alguns clássicos, Sim. mas se você pega a discografia, as músicas lado B, até o lado Muita C, coisa. D, Muita gente não impressionante, né? sabe, não conhece, e é fantástico, né? Sim. O meu primeiro disco que eu comprei na minha coleção foi o Led Zeppelin. Foi um Led Zeppelin. Uhum. E lá em 1976. Era assim, eu fazia aniversário no mês, em março e tal, e a minha madrinha falou, vou te dar um dinheiro para você comprar um presente. Falei, perfeito. Já fui na loja de disco lá, que um amigo tinha falado, tá saindo um novo do Led Zeppelin. E esse disco é pesadão, vale a pena. Chama Presence. Eu falei, pô, beleza, vou ver qual que é. Aí entrei numa loja que era perto de casa, de bairro, né? Uhum. Ela colocava os discos assim na parede, né? Todas aquelas capas e tal. E aí eu entrei, como toda vez que ia lá, ficava olhando as capas e tal. E perguntei pro sujeito, falei, se você tem um novo do Led Zeppelin, chama Presence, eu falei, acabou de chegar. Eu falei, eu queria ouvir um pouquinho. Aí ele pega lá, tira o disco e tal, coloca na picape, põe a primeira faixa. Pô, eu vi o comecinho, eu falei, chega, cara, eu vou levar. Que som que era o primeiro? Aqueles Last Stand, a primeira música do disco. Desse álbum. Sim. E eu falei, e esse disco eu levava na escola, cara. Aham. Eu tinha aula de música na época. Isso em 76, né? Uma coisa legal. E o LED influenciou a sua decisão em trabalhar com música? Você teve banda ou você já pensou direto em produção? Não, eu tive banda, eu comecei tocando violão, né? Nessa mesma época tal. Inclusive, pessoas que ouvem acham que o som que eu faço tem o Led Zeppelin junto ali, né? Porque o estilo, né? Quando pega um violão de 12 cordas tal, as pessoas ouvem um pouquinho e falam, pô, isso aí é Jimmy escola de Page, né? Page. Isso aí tem... Porque é Inevitável. referência, né? Sim. É referência, absorve não muito, tem né? jeito. Então, influenciou muito nessa história de querer ser músico. Ter estúdio nessa época não tinha nem eu gostava de estar mexendo com aquilo, mas não tinha ideia ainda de que teria um estúdio, né, nessa época. Mas eu acho que influenciou muito mesmo. Você tocou em banda por quanto tempo? Chegou a fazer show no circuito, gravar alguma E coisa? emendando, desculpa, o nome da banda era John Armless também? A banda, John Armstrong. É um ótimo nome, inclusive. É a banda. Na época a gente começou com o lance de progressivo, tal, mas não se tinha nome. Aham. E a gente tinha que tocar em um lugar, e eu não me recordo agora como que foi, mas... a questão do nome, né? Um amigo que era o vocalista da banda, falou, cara, chega na hora a gente dá uma de João Sem Braço. E, pô, João Sem Braço, vamos passar para o inglês, que vai ficar legal. E eu ainda fui meio assim, falei, não, cara, eu acho que isso daí não vai ser legal. Mas foi. E aí ficou o projeto João Sem Braço. Não, mas é excelente. Não, mas muita gente, porque eu tenho a John Armstrong desde 2001, né? E lá fora vende discos, né? A CD Baby mesmo, que começou, a gente fez uma parceria, porque como eu estava falando até para ele antes da coisa, o meu amigo que era o meu parceiro, que era vocalista da banda, ele era marketing internacional da Sadia, então ele vivia fora. Então a gente fazia uns intercâmbios Network, assim, né? que Sim. era fantástico. Então o John Armstrong ficou muito lá fora, né? Muito legal lá fora. Legal. Inclusive um dos últimos trabalhos que a gente fez com a John Armstrong só saiu na República Tcheca, essa parte Rússia. O leste europeu. O leste europeu.
Foi Caramba. feito exatamente um single para lá mesmo. Não, agora eu queria saber como que se fala João sem braço em russo, em ucraniano, no alfabeto cirílico, pô, já pensou? Mas que Meu russo coisa. tá meio enferrujado. Mas além de tudo, eu acho que é um nome que funciona muito bem no estúdio, assim, pra rotina. Sim, Porque sim, imagina, a pessoa chega e fala, pega uma extensão lá pra mim e fala, mano, se vira, você não leu o nome do estúdio, sabe? Já deixa. Porra. Dita até o astral do ambiente, né? Meu, excelente. E todo eu mundo não- gosta, Eu não todo mundo sabia gosta. dessa parte da sua história, do dia que a gente teve a oportunidade de Aham. conversar um pouco, né? E você, então, tem o estúdio desde 2001? O estúdio eu tenho desde 2008. 2008. É. Porque nesse inteirinho de ter o primeiro disco feito em casa, porque meu primeiro disco com a Joana eu fiz em casa. Eu tinha tenho um teclado até hoje, um Ensoniq TS12, via MIDI. O que a gente fez? Eu fiz as canções no piano, né? E gravamos a bateria via MIDI dentro do teclado. Uma coisa precaríssima, não tinha o que fazer, não tinha nem computador ainda, cara. Mas eu tinha aquela coisa de querer fazer, porque o primeiro disco, um outro amigo ele fazia história em quadrinhos. E ele não conseguiu editar uma história dele. Se chamava O Templo das Vozes Perdidas. Isso aqui no Brasil, tal. Ele não conseguiu editor. Ele falou para mim, pô, vamos musicar isso e vamos tentar fazer um CD. O que você acha? Eu falei, vamos. Ah, então ele largou esse... Ele tirou esse Na projeto. verdade, converteu, né? Ele pegou esse projeto que era o quadrinho. História e Quadrinhos e passou em músicas. Fizemos 12 músicas. Que legal. A história toda. Eu acho muito legal isso, a arte, assim, uma mídia diferente, mas que se conversa, né? E ficou legal, ficou um Imagino. negócio legal, mas assim, uma coisa muito precária, né? Em 2001 não sabia que era, porra, uma produção, sabe? Legal. Não, com certeza. Nunca tinha pegado. Eu tinha um estúdio em casa, mas assim, um estúdio medíocre, né? As caixinhas e tal, mas não... E foi feito assim nessa coisa. No entanto que hoje eu coloquei, no mês passado, eu coloquei esse disco no Spotify. Só que eu coloquei são 20 anos. É um disco de 20 anos, né? Eu coloquei o disco e mais algumas coisas que estavam em arquivos, tal, os ensaios, umas demos. Um material tal, exclusivo, digamos assim, né? Para ficar com um aniversário, né? Mas mantive, eu só remasterizei, mas mantive toda aquela A vibe do... a atmosfera. a atmosfera de 2001 mesmo. Sabe, crítica, mas eu acho que como história vale a pena ficar lá. Não, eu ia comentar que alguns trabalhos tecnicamente precários, né? Tecnicamente somente, se tornaram cult depois de 20, Sim. 30 anos. É verdade, né? Porque pois é. acho que existia um verdadeiro desejo, né, na execução daquela obra. A pessoa fez com uma vontade genuína que se sobrepõe aos recursos materiais, às vezes limitados, né? E às vezes demora também para ser reconhecido. Depois de 20, 30 anos, que alguém fala, porra, meu cara conseguiu fazer isso daqui, naquela época. Porra. Meu, mas Então, incrível. e aí eu já, logo depois, 2 anos depois, eu já estava com um segundo LP, um segundo LP, não, eu tenho tanta vontade de transformar sem LP, que eu tinha um segundo CD, já armado e tal. Aí trabalhei um pouco mas não tinha estúdio ainda. Aí fizemos esse novo CD, aí esse meu parceiro foi para a Rússia. Ele passou 5 anos na Rússia. Então, de 2003 a 2008, ele estava na Rússia. E a gente fez esse single do terceiro trabalho, que só saiu no leste europeu. E aí ele voltou para o Brasil. Foi aí que a gente começou a procurar o que vamos fazer. Vamos remontar a banda, vamos tocar, mas nós precisamos de um estúdio porque a gente vai ter que pagar estúdio direto, cara. Aí eu falei, pô, e se a gente fizesse um estúdio? Vamos começar atrás de algum lugar, tal. E foi assim que nasceu o John Larner mesmo estúdio. Caramba, fantástico. A gente conseguiu pegar um estúdio caindo aos pedaços, reformamos todo. Que é onde vocês estão até hoje. Que aí ele foi para a Arábia agora, mudou, eu comprei a parte dele já há alguns anos atrás, no tempo da Copa. Foi pra Arábia agora? Ele tá lá na Arábia. Rapaz, viaja mesmo. Tá lá e também tá bem lá. Já teve banda lá e tal. Caramba. Legal. Caramba, legal. que peculiar, que legal. E você tem cópia desses trabalhos que foram vendidos em outros países? Sim.
Pô, Já que está legal, tudo no meu. Spotify. Coloquei recentemente também com mais demos, com ensaios também, Aham. depois da volta e tal. Então, tá todo o trabalho. O Space Messiah, que é um de 2003, na época, né, que foi colocado em 2004, cantado todo. E eu recentemente fiz uma roupagem nova nele, mas instrumental. Uhum. Né? Bacana. Então, e coloquei recentemente também no Spotify. Vamos deixar aqui o endereço, o nome, né, no É, Spotify, para o verdade, pessoal depois da procurar, edição a que gente vai vocês não vão inserir. se arrepender. Pessoal, tudo, pô. tem a página da John Armes mesmo lá, Uhum. né? Aham. E ele também aparece no meu, que é que eu tenho os meus trabalhos lá, né? Que aparece em John Armes e tal, aquela coisa toda. Que o Spotify é um negócio legal, né? Porque você tem o seu trabalho e ele coloca onde você tem os outros, com outras pessoas, tá? E você tem uma página bem, né? Com Sim. todas as informações. Eu acho super legal isso. Não, é um trabalho muito bacana. Eu gosto muito deles. Eu conheci muita banda por conta desse Sim. estilo de sugestão. Ah, já que você escuta É, isso, verdade. que tal isso daqui? E eles fazem umas mix lá para você ouvir. Umas coisa, playlists, Eu acho interessante. Colocaram até música minha no meio das playlists. Da hora. Interessante isso, cara. Demais. E lá no seu estúdio já foi muita gente boa gravar também, né? Você comentou de gente que você gosta, que foi lá, Fat Family, Restart. No começo do Falei estúdio. Restart, ele nem deu muita atenção da impressão que eu falei sério, gente, era uma piada. Não, a Fat Family foi já logo no início do estúdio, eles foram lá. Tinha uma cantora que ela era gospel, e ela vinha de Santos, e ela era amiga deles. E quando ela vinha fazer alguma coisa em São Paulo, ela alugava 3, 4 dias no estúdio para ela. Então, tanto que eu deixava já tudo pronto, e eles chegavam, já não tinha nem que mexer em nada, já estava tudo certinho, e eles ensaiavam a semana. E um belo dia me ligaram querendo uma hora no estúdio e tal, não conhecia a pessoa, perguntei todas as coisas daquela, trivial, né, da onde você é, quantas pessoas e tal, mas ela não me falou nada assim, falou, não, são 4 pessoas e tal. Falei, então tá bom, eu tenho um horário, marquei e tal, de repente chegou muita gente, e aí eu conheci que era o pessoal da Fat Family, né? Doideira, né? Pra mim, nossa, bem no começo, Foi assim. pego de surpresa, né? Deve ser uma experiência bem legal. Não, legal. Foi legal trabalhar com eles? Sim, mas foi só ensaio, né? Não tive... Foi realmente a locação da sala mesmo. Sim. Né? Então... Foi assim, essas coisas assim. São legais, são pessoas muito legais. Tal. De artistas, assim, lá não é tão para tantos artistas, né? É mais pessoal que toca na noite, né? Que faz os ensaios mesmo, pessoal muito da Moca, que vai lá, né? Então... No entanto, os gêneros são diversos, né? Lá no Instagram a gente vê que tem a galera do trash, tem a galera da música clássica. E como eu falei, o Restart. Como que o pessoal do Restart achou lá? Foi bem no comecinho, viu? Foi no comecinho também? Não, também, eu quero saber da... Não vou falar, não vou falar essa parte da história, não. Isso daí vocês vão ficar curiosos. A gente vai fazer um corte depois sobre uma pessoa relacionada ao Restart. A mãe de um deles. Não, mas aí... Tem coisas boas para falar. Tem coisas boas para falar. Não, com certeza. Mas falando sobre essa versatilidade, né? Houve algum gênero específico que trouxe um desafio especial, que foi se tornou uma experiência marcante ali para você experimentar um outro gênero? Gravar uma dupla de cantores líricos. Eu tinha acabado de colocar um piano no estúdio e essa pessoa entrou em contato que queria alocar o estúdio para fazer uns ensaios e pretendia gravar, né? Mas eu não tinha ideia de que seria isso. Aí veio tal, falar que eu tenho um pianista, tal, nós cantamos, fazemos música clássica, lírica, tal. E isso foi um desafio para mim, que eu nunca tinha pego alguma coisa nesse nível para gravar, inclusive, né? Não sabia nem o que usar. Então foi uma experiência boa, o resultado foi legal, eles gostaram. Voltaram até depois da gravação, eles continuaram ensaiando. Tal. O pianista achou muito legal o piano, tal, que tinha acabado de comprar.
né, Legal. para colocar numa sala e tal. E falou, não, realmente um piano é difícil, a gente vai em vários estúdios, não tem um piano assim legal tal. Então isso é uma coisa legal. E para mim foi um desafio mesmo, porque você trabalha com rock, com música popular tal, mas lírica, cara, eu não tinha nem ideia do que usar na gravação, cara. E fui pegando aos poucos, ouvindo coisas tal, e tentando chegar no que eles queriam, né? E foi legal, foi uma experiência muito boa. Legal que abriu um leque ali para experiências, para lances experimentais, né? De repente inserir alguma coisa ali numa banda de rock, até sugerir para e depois um pessoal que você esteja produzindo. E depois eu tive um quarteto de cordas gravando também. Eu acho que foram eles que eu vi no Instagram. Então, isso já abre um pouco as ideias, né? Você já tem ideias... Você já usou em alguma coisa, você já sabe o que é bom, o que não é, o que dá para ser... Fora conhecer mais gente, né? De outras áreas, entre aspas. Então, tem essas experiências, assim, além do rock, né? Mas na maioria é rock mesmo. Samba não... Foram poucas pessoas que eu tive e, assim, eu não curti... Porque é muita gente, sabe? Vem 8 ensaiar, 10 assistir. Quer dizer, é uma maluquice. É uma outra atmosfera. Eu acho que não comporta, entendeu? Não é nem por preconceito, não é nada disso. Não, claro, realmente tem coisa que encaixa com a gente, tem coisa que não encaixa simplesmente, né? E não comporta muita gente o estúdio. Um estúdio não é grande, né? Então, comporta lá 6 pessoas tocando, bonitinho. Mas, pô, 18 já numa sala é complicado, né, meu? E um entra e sai que não dá, cara. É uma coisa que me irrita realmente, cara. Puta, esse entra e sai da sala é complicado. Né? Não, eu imagino mesmo. E geralmente à noite, cara. Você abre... Os caras, ninguém tá nem aí, né? Tá tocando lá, o cara abre e sai, deixa a porta aberta. Abre uma latinha do lado do microfone. Cara, é loucura, né, meu? Uma animação muito grande, né? Mas é isso. Não, muito, muito bom. Eu ia perguntar, agora, saindo um pouco da questão técnica, isso me veio à mente, e é uma pergunta polêmica, mas é que tem... É ame ou odeie, né? O que você acha de Greta Van Fleet? Não gosto. Não gosto. Não, veja bem, eu não gosto, mas eu ouvi o trabalho dos caras. Eu ouvi que um amigo uma vez chegou para mim, eu não conhecia ainda. Ele me mandou via WhatsApp, falei, esse daqui é a minha trilha sonora de 2018, 19, sei lá. Eu falei, pô, vamos ouvir, né? Eu gosto de conhecer coisas. Aí eu vi e falei, pô, o vocal parecendo Led Zeppelin, né? A voz, aí passa uma música, tem um pouco de Rush, uma coisa de Sabá, você pega assim umas pitadas de bandas, né? Sim. Aí eu comecei a ouvir pessoas falarem dessa banda, porque era o novo Led Zeppelin. Pô, cara, quem falou o novo Led Zeppelin mesmo? Eu falei, não, isso não existe, cara, isso não existe. Então não foi nem por culpa deles, mas por culpa do que da fama que eles ganharam. A fama e também tem um porquê também. Porque aí eu fui pegar Você acha que eles YouTube, forçam pra ficar parecido? Fui pegar no YouTube lá um show deles tocando Led Zeppelin. Aí, cara, aí você vê que não é aquilo. Não tem nada a ver. É mais um tocando Led Zeppelin errado. E você já... Você entendeu? É mais um que deveria ouvir, não tocar. Né? Sim. Eu realmente não gosto. Não gosto, mas acho que é mais pelo que falaram, entendeu? Sim. Porque um cara que gosta de LED, realmente, um cara que é fã do Led Zeppelin, ele não aceita certas coisas, cara. Eu, por exemplo, eu não vou assistir ninguém que toca Led Zeppelin. Pode ser um amigo meu, não tenho vontade, cara. Você vai lá, você começa... você não vai ver o show, você vai ver o que o cara não vai fazer vai ficar vendo. Quando você conhece muito, é desse jeito mesmo, é verdade. Não é verdade? Bandas e outra que você gosta daquilo. Poxa, eu quero ouvir eles. É aquilo tocando. lá, respeito afetivo, né? O valor ali. O próprio Led Zeppelin nunca tocava igual as músicas. Eles eram 4 caras que faziam improvisações. O próprio Page disse que quando o Borra morreu, não dava para colocar um baterista lá. Porque não ia ser a mesma coisa. Nós improvisávamos. Nós tínhamos uma química entre os 4. Que sem a coisa não ia rolar. Ia demorar muito tempo para se ter a mesma química com outro baterista. Né? Sim, nossa, incrível. Então,
Então, era cada noite era uma noite, né? Uhum. Não, Isso é uma maravilha, né? Eu tenho assim, eu tenho uma coleção muito grande de Led Zeppelin. Não, fora as coisas que existem do LED, tem os shows piratas, aquela coisa. E tem uma coleção gigante de 75. Quer dizer, a música que eu mais gosto do LED, Dazed and Confused, Arco de Violino e tal. E as Dazed and Confused de 75 são as coisas mais maravilhosas, bicho. Versão? Tem versões de 46 minutos. Só de Dazed and Confused, cara. Então, assim, uma viagem maravilhosa, né, cara? É um negócio fantástico. eu acho que essa definição é uma viagem mesmo. É viagem, Sim, nossa, ele, então... Quando termina, você voltei, não tava coisa, mais, não tava não, aqui. é maravilhoso. Coisa fina, Então, É muito único, nossa, né? E tentar. É o que você falou, divide a opinião de muita gente mesmo. Eu até sou mais neutro em relação a ela, porque eu não sou tão fã assim de LED que dá do Greta Van Fleet, sim. Uhum. Por exemplo, do LED tem uma música que eu escuto muito, assim, Kashmir, mas eu Sim. não passei a minha vida inteira ouvindo muito. Então eu sou até mais neutro. Mas eu tava até tentando formular uma pergunta em relação a isso, vamos ver se eu vou conseguir. Mas é engraçado, né? Porque tava pensando assim no desafio, vamos supor, de uma pessoa que quer fazer algo voltado pro rock mais clássico, com as influências que não tem como, mas que ao mesmo tempo não soe parecido e que seja ainda original. E eu acho que isso é uma coisa complexa, né? O que explica também que às vezes, beleza, o cara vai fazer um som mais puxado com uma influência de alguém antigo, que beleza, você valoriza, mas sai muito igual, sai como se as Limitar pessoas até onde vai a uma cópia. influência. Quando e você até cria exatamente. alguma coisa, na verdade você está buscando lá atrás Suas aquilo que te referências. influenciou. Sim. É difícil você não fazer uma coisa que... Meu, eu Né? ouvi o Steve Vai falando sobre quando ele compôs uma das músicas mais famosas dele, que é For the Love of God, Sim. que ele falou uma coisa parecida, é muito engraçado. Ele falou que essa música ele acha que saiu muito especial, muito bonito de ver ele falando, que a melodia veio à mente dele, como, sei lá, uma inspiração divina. Ele falou assim, então quando aquela melodia veio à minha mente, comecei a tentar reproduzir. Ou Certo. seja, foi uma composição originada de uma outra inspiração. Uhum. Eu não parei ali falando, vou começar a compor alguma coisa. Porque Certo. quando você começa assim, você já tem meio que movimentos automatizados, Isso, uma linha de começo aqui e ali, que isso querendo ou não dita, É. né, a identidade da sua composição. criação. Então, acredito que é muito isso mesmo. É quase que inevitável Inevitável. a gente não inevitável, puxar, porque você tem aquela influência, Sim, né? Você sim. ouviu muito aquilo. Você gosta muito daquilo, praticamente você vai fazer alguma coisa parecida com aquilo. Sim. Aí tem que estar Não que atento você para se queira, né? reinventar, Originalidade, né? Até que você, né? você não pode não estar querendo fazer, mas é inevitável, cara. Você vai sair alguma coisa naquela proporção. Naquela ali, linha, né? Aí se o cara não puder se autoanalisar, é bom ter uma opinião de terceiros para de repente falar, Não, acho que com certeza, exagerou com muito nisso certeza. aqui, segura um pouco, Com né? Coloca um certeza. toque mais único. É verdade. Eu mesmo acabei fazendo um som focado no Page, meu. É? Porque eu coloquei um arco de violino na música e tal. Ah, eu acho que você comentou isso no dia que a gente Então, mas fez isso aí estúdio. foi Eu lembro do arco de proposital. violino. Isso lembro foi disso. proposital. Não, isso é diferente, né? Né? É que no caso do Greta especificamente, a galera questiona a identidade da banda como Identidade. um todo. Não, né? e outra, Não tem uma falaram que originalidade, esse né? disco... Pô, se você comparar o primeiro disco deles com o primeiro disco do Led Zeppelin, bicho, não se chega nem aos dedões. Né? Não, Porque, porra, Imagina, sim. com Então, certeza. mas as pessoas falam demais, que a banda é muito boa. Eu falei, não é tudo isso, meu. A molecada... Eu lembrei de uma coisa. Eu particularmente acho legal. Não tem comparação, ao meu ver, Claro, também. claro. Né? A gente vê que é nítida a influência. E acho que eles até aproveitam um pouco desse hype, dessa onda. Mas eu acho a banda boa, não acho que a banda é ruim. Mas eu só ia comentar, me lembrei agora, um comentário que eu ia fazer foi quando você falou sobre o Zeppelin e quando a banda terminou, né? Depois da morte do Bonham. E a mística que ficou em volta da banda, eu acho que isso influenciou bastante, né? E eu, particularmente, acho isso Sim, incrível, claro. não ter se aberto para uma nova fase. Não que tenha problema, né? Mas é uma coisa que leva tempo. Por exemplo, o AC/DC com o Bon Scott e com o Brian Johnson são duas bandas diferentes. Sim. Né? Claro que a gente vê uma semelhança, mas são bandas diferentes. O Bon trazia uma outra ideia de composição de personagem, de Sim, atuação. sim. O Brian Johnson era como que
você é nosso empregado aqui dentro da banda, mais ou menos por aí, né? Então abre para tudo isso. Então acho que tem que parar no auge mesmo e e ali o tinha fim da uma banda. coisa muito que era a amizade entre eles, né? Principalmente Robert Plant com John Bonham. Praticamente foi um trouxe o outro. E eram amigos já de outras bandas, quer dizer, existia uma coisa... Ele mesmo falou numa entrevista que ele não conseguia olhar para trás e ver outra pessoa tocando a batera. Olha só, então, é uma coisa muito difícil, né? Pessoal, mas do bem ser humano, né? A química deles era muito música. grande mesmo. Por isso que tá em todo quanto é... Você ouve Led Zeppelin tudo... E eles só se representaram com o filho dele, né? Sim. Só com o filho dele, né? Que aí... teve algumas coisas com Phil Collins na bateria, o baterista do Chic, fazendo as 2 bateras, né? No Live Aid, parece. Isso, mas apresentações especiais, é uma coisa... Não colocaram nem nada, não autorizaram a usar isso daí, eles não gostaram. Também o Page esqueceu o solo, o Plant cantou a letra errada, quer dizer, então isso aqui não bateu ali. Não vai para lugar nenhum. É material descartável, entre aspas. E né? no YouTube tá cheio, né? É verdade, tem muita coisa legal. Mas você quer tudo, né? Relacionado ao Led Zeppelin, quem gosta quer tudo. Não, com certeza. Eu mesmo tenho piratas em LP, que na época eu comprava no final de 70. Tinha LP pirata? LP pirata. O LP é branco e vem uma foto assim, tipo, xerocada. No próprio disco? Na capa. Entendi. A capa é branca. E vem um papel. Vem um papel nele em cima, assim, mimeografado na época, né? Mimeógrafo. Caramba, eu não sabia disso. Led Zeppelin e tal, o nome das músicas, e eu tenho 7 piratas desse aí. Porque... E que hoje são raros. São raríssimos. Tem um pirata que chama o Gone to California, que é de 71. Eu amo essa música linda. 71, esse disco, esse pirata, que você paga uma grana no eBay, cara. No pirata? No pirata. E é um pirata, é um dos primeiros piratas do LED com qualidade estéreo. E eu tenho essa cópia. Nossa. Tem uma das primeiras cópias que pintou. E assim, é um disco que você coloca, você abre, o rótulo é branco do LP, não tem nada escrito. Tá só escrito na mídia, né? 1, 2, 3 e 4. Quer dizer, é uma coisa assim, surreal. Eu sei da diferença que existe entre as produções nacionais e as importadas, que os colecionadores... Muita diferença. Muita diferença, né? Eu tenho alguns LPs, minha coleção é minúscula, né? Mas eu tenho alguns nacionais, tenho alguns importados, e eu vejo a diferença, sabia disso. Agora, os LPs piratas, isso eu não sabia. Isso já era naquela época, meados de 70, final dos anos 70. Comprei muita coisa do LED. Eu ia te perguntar qual o tamanho da sua coleção do LED, se você já contabilizou, e como um todo. LED, nossa, cara, eu não tenho assim um número, porque eu tenho muito pirata em CD, DVD... Mas sei lá, mais de 200 itens você tem, com certeza. Muito mais que isso, muito mais. Eu tenho quase todos os shows feitos por eles. Demais. Assim, em CD. Se fosse LP. montar um museu do Led Zeppelin, provavelmente eles iam te tenho procurar. Tenho bastante coisa. A coleçãozinha de LED, só de LED, é grande. Em vinil, caixas remasterizadas pelo Page. Tenho também coisas do Page sozinho. Então, caixas e caixas, né, de CDs, de LPs. E como um todo, você também não faz ideia do quanto no geral, você tem? em todas as bandas? Isso, uns 5 mil títulos por aí. Não só em LP, sim. mas assim, em LP, CD. Eu tenho coisas em rolo, gravadora de rolo, tem a minha abrange bastante coisa, fitas cassete. Vários tipos de mídia. Outro dia mesmo achei uma fita cassete no Mercado Livre, lacrada do Greg Allman, do Allman Brothers Band. R$30, mano, na hora. Então você fica garimpando também. Lógico. É igual eu com as camisas de futebol. Mas eu garimpo muito, cara. Música. E tem muita coisa incrível para encontrar, né? De todos os segmentos. Eu vou aproveitar rapidinho para não esquecer a pergunta. Que, por exemplo, o rock tem uma ligação muito grande com a boemia, né? Sim, todo mundo sabe, né?
Aí eu ia te perguntar se você também curte, gosta de dar rolê, de bar, porque eu ia perguntar se você nunca pensou em montar um bar, tipo um templo, um santuário, com toda a sua coleção. Sério mesmo. Já foi, assim, quando eu comecei o estúdio, eu e esse meu parceiro aí, a gente pensou em fazer uma coisa assim, amplamente cultural, né? Que envolvesse música, cinema, papos, discos, né? Uma coisa assim, bar. Mas aí a gente acabou ficando no estúdio, cara. Não foi pra frente, mas é uma coisa... A se pensar, você... É que, sabe, esse tipo de coisa, coleção é uma coisa muito sua, sabe? Você gosta de mostrar pras pessoas. E principalmente para quem gosta do assunto. Vai valorizar. Sim. Mas, assim, deixar isso à mostra é meio complicado. Não, é um questionamento válido mesmo. É que meio... tem um bar em Santana que lá, inclusive, acontecem alguns encontros de colecionadores de camisa. Tá. E o dono, ele é corintiano doente. Ele tem uma sala que ele só leva os amigos nessa sala, que tem, sei lá, acho que 150 camisas do Corinthians e toda a história. Só que o bar é a coleção dele todinha da Coca-Cola. Então, o bar inteiro é item da Coca-Cola. Garrafa, carrinho, legal. De todas as décadas, tudo que você imaginar. É fantástico, lindo. Aí eu vi, é um questionamento super válido que você falou, né? Pô, esse negócio é meu, vou deixar ali pra... É verdade, aí vem aquele molequinho de 5 anos. Porque é legal. Daqui, vai, põe a mão. Porque o legal é você mostrar aquilo que você tem, como um colecionador, para uma pessoa que gosta da mesma coisa que você tem, e ele não tem. Esse é o prazer de um colecionador, mostrar para o outro. Que é entendeu? Mesmo, né? É verdade. Isso é legal. Na música, assim, o colecionador de disco, ele paga caro aquilo. Eu mesmo tenho um disco na minha coleção que é o mais caro que eu paguei na minha vida. Isso foi em 77. Eu achei um pirata, igual esse que eu te falei, o do LED, do Kiss. E os piratas do Kiss eram muito difíceis de aparecer nas lojas. E um belo dia estou andando na loja lá Up Bup Discos, no centro de São Paulo. Nos anos, meados dos anos 76, 77, por aí. E era uma turnê do disco do Kiss, do Destroyer, que é um disco bem conceituado, todo mundo fala. Com certeza, e a capa é um espetáculo, adoro a capa daquele Então, e era o show desse disco. Só que eu cheguei, quanto é esse disco? Eu falei, esse disco não está à venda. Eu falei, mas como não está à venda? Não, esse disco é leilão. Se você quiser, você vai lá e coloca o quanto você quer pagar. Então, como se fosse hoje, 200, 300 reais, tal. Tinha lá 200, 150, 300. Eu fui lá e meti 2 mil. 2K. Que eu não queria que ninguém pegasse aquilo. Foi bater o pênalti no ângulo. Assim, fui embora. Fui embora. Passou um tempinho, o cara me ligou. Vem buscar o teu disco, que ninguém deu mais que isso. Falei, putz, e agora que eu não tenho dinheiro? E eu não tinha mesmo, cara. Eu era boy, cara. Eu trabalhava para comprar disco, mas o que eu fazia? Você precisa ir no centro da cidade, vai de táxi, porque você tem que chegar rápido. Eu pegava o dinheiro, guardava e ia lá de ônibus, corria, passava e ia guardar o dinheiro porque eu queria comprar disco. A minha vida era comprar disco, né, meu? Então, e aí eu cheguei lá pro cara e falei, não tenho esse dinheiro. Eu consegui, tudo que eu consegui foi 1.800. Pô, cara, não é assim, como que você pensa? Eu falei, mas tudo bem, leva, vai. Porque leva. Chega nem perto já tava sobrando. Tudo bem, leva, pô. Claro que todo mundo dava 200, 150, 300. Eu acho que, fora isso, o mais que chegou foi R$400 reais. Você acha que isso hoje seria quanto, mais ou menos? Era o que era cruzeiro? Era cruzeiro. Então isso daria R$180, mais ou menos, ou não? Desculpa, que eu não... Não. Muito mais, cara, muito mais. E na época em que dinheiro valia, né? Porque sim, hoje dinheiro já não vale mais nada. Era muito mais. Foi muito caro, cara, muito caro. Nossa. Mas em compensação também, hoje você tem uma joia ali, né? Sim. Pra mim, foi o disco mais caro que eu paguei. E tem uma história, fora o disco em si, fora o trabalho que já é muito louco, toda essa história de como você conseguiu. Essa que é, né? Você tem um outro também, cara, que envolve Kiss também. É um disco triplo do Kiss que não tem no Brasil. Ele só saiu nos Estados Unidos. É o primeiro, o segundo e o terceiro disco. Aquele Live? Não. É um disco de estúdio. É um triplo de estúdio. É o disco número 1, que é o Kiss, o Hard and the Hell e o Dress to Kill. Os três juntos. Aí eu tenho o Dress to Kill. Então, é um belo disco. Aí vem um livro,
vem carteira da Kiss Army, vem assim um monte de coisa. E eles são gênios de marketing, né? Aí, então imagino que deve sem ser um dúvida artigo nenhuma. Fantástico, um negócio assim fantástico. E eu queria comprar esse disco, estava no Museu do Disco. Porque eu comprava muita coisa no Museu do Disco. Assim, o cara chegava os discos que a gente gostava, o cara já ligava, ó, chegou tal disco do Kiss, ó, chegou um novo do LED, sabe? Coisas assim, né? Então eu ia muito ali, tudo importado. E esse disco dos Estados Unidos, uma grana também, um disco assim caríssimo. Eu fui mandado embora da empresa, cara, que eu trabalhava. Eu recebi dinheiro, passei no Museu do Disco e comprei o disco. Foi uma maravilha, eu nem esquentei a cabeça porque eu tinha sido mandado embora na época. Cara. Chegou felizão, louco pra ouvir, né? Mas... Então esse foi o segundo disco mais caro que eu peguei. E você tem até hoje completinho, a carteira com tudo? Tudo lá, Nossa, tudo bonitinho, cara. Tudo no saquinho e tal. Não, bonitinho. cara, eu vou ter que fazer um uma convite. Eu pago um almoço, mas um dia me apresenta essa coleção, por favor. Meu, vamos marcar, vamos marcar. Nossa, isso que é legal, né? Que você tá falando do legal do colecionador mostrar, mais do que a coisa em si, essas histórias que vem junto, o valor que tem, né? É porque todos os discos, se eu for falar pra você, todos os discos que eu tenho, cada um eu tenho uma historinha diferente. Eu tenho um Instagram meu que eu coloco. Eu tô colocando os discos, coloco lá uma faixinha e tal, e eu conto a historinha de como foi esse disco que eu comprei. Que legal. Como que é o Instagram? Eu ia falar isso agora. É o José Alberto Moraes. O seu, o seu pessoal. E aí tem né, o pessoal gosta, adora. Essa história aí, meu, uma barata, né? É que tinha uma mística também, hoje, claro, ainda tem mais menos, né, de, como você falou, de comprar o CD e tudo. Hoje em dia você escuta tudo mais online, então vem com toda essa mística mais de como conseguiu. Esse pessoal de hoje não tem ideia do que é você entrar numa loja de disco, tipo uma hi-fi que existia, onde tinha uma cabininha, você pegava os LPs, levava debaixo do braço, entrava na cabine e eu ouvi, cara. Esse pessoal não tem ideia do que é isso. É verdade. Era maravilhoso. Você chegar na loja, ver aquela exposição de capas, meu. E eu acho... Yes, Emerson Lake and Palmer, Beckman Turner. Pô, sabe, você ficava Steve Miller Band. Tudo, você ficava... E ela, sabe, pulsando da hora ali, saindo, né? Os discos novos, Steppenwolf e tal. Nossa, era uma maravilha, cara. Meu Deus. Eu imagino a conexão como era diferente. Porque, por exemplo, hoje a gente não se dá conta. Mesmo, por exemplo... Nós somos de uma geração que pegou uma certa mudança ali, ó. Por exemplo, eu com 6, 7 anos, eu ainda gravei coisa em fita cassete, que passava na rádio, no backstage, na Kiss, algumas coisas. Hoje vai rolar tal demo, é verdade, claro. Aí meu pai já comprou os CDs, DVDs. Lembro até hoje, um dia que meu pai chegou em casa com 2 álbuns do AC/DC. O Power Rage, de 78, e o Dirty Deeds. Meu, quando meu pai chegou com aqueles CDs, assim, ó, eu não vou dormir agora. Eu vou esperar eles irem dormir, eu vou ligar, vou ouvir tudo. Então, assim, a gente pegou isso, só que hoje a gente tá, né, por meio... Enfim, é o meio que vive, né? O homem é o meio que vive. Então, a gente tá no meio dessa tecnologia e até perdeu noção de que a gente tá, aos poucos, se desconectando. Porque você tá ouvindo música, mas tá ouvindo música respondendo alguém. Você tá ouvindo música fazendo alguma outra coisa. Verdade. Você não para pra apreciar. Agora, imagina você ali naquela cabine, ouvindo, conectando com aquela atmosfera, você absorvia muito legal, de uma forma diferente. Muito né? legal, nossa, aquela maravilha. Meu, eu sempre falo, eu não consigo deixar de dizer que eu queria muito ter vivido na década de 70 e 80. É, muito bom. Foi muito legal, cara. Assim, no aniversário, a minha mãe me dava um valor, o que você quer de aniversário? Eu falei, eu quero disco. É o que eu quero. Mas disco? Pô, não quero uma camiseta. Não, eu quero disco. Já tem um monte aí. Eu quero disco, né? Então, meu pai me dava um disco, a minha mãe me dava um disco e minha madrinha me dava um disco. Quer dizer, eu já ganhava, ali eu já pegava 3 de uma vez só. Era uma maravilha. Eu entrava na loja já com 3 pra tirar, né? Era um negócio fantástico, cara. Você falou, não quer uma camisa? Tem memes que a galera brinca no colecionismo da camisa de futebol, que fala assim, a gaveta das camisas, gaveta ou arara das camisas de futebol, aquela coisa brilhando, gaveta das bermudas, uma que já tá batida assim, tipo, há 2 anos, porque só... Mas é o foco, né? Eu tenho um amigo que tem coleção de camisetas também, mas não é de futebol, é do NBA. Legal. Ele faz 2 viagens por ano. Para os Estados Unidos. E todas essas 2 viagens ele traz assim os clássicos, as camisas. Garimpa pra caramba também, Nossa, né? mas ele tem assim muita camiseta, cara.
E além disso, ele é um advogado. Além disso, ele tem uma coleção de carrinhos. 1 para 18. Caramba. Tudo que você imagina, cara. De cinema, Putz, cara, é fantástico. Um dia nós estávamos falando lá no estúdio, porque ele frequenta o estúdio. Você gosta também? Eu falei, eu gosto de miniatura e tal. Eu tenho umas 6 miniaturas, né? Fala, você vai em casa, eu tenho algumas coisas lá para te mostrar. Algumas Quando eu entrei no negócio, eu falei, meu Deus, e é tudo organizado, mas ele impecável, né? Mas é muita coisa, cara, é muita coisa. Assim, falei, então coleção é coleção, né, meu? Coleção de tudo, e não importa. O que importa é você colecionar algo. Uns discos, outros camisetas, outros, sei lá, cartão óculos, telefônico, a galera curtia, né? Exato. Cartão telefônico. Eu tinha um amigo que colecionava cartão de visita, né? Cartão de visita? Uma coisa... aleatória, pouco mas ele não gasta, pouco ele coleção, não gasta. Aí eu quero saber como que parametriza a raridade de um cartão de visita. Então, cara, né? eu nem entendia isso, né? Falei, que é mas pelo tudo acabamento, bem, né, meu? Variação Esse de botequinho cores. ficou 2 meses aberto, ó. Você não vai achar o cartão dele. Cada um tem a sua... É só a mística, né, meu? Mas incrível. Meu pai tem um monte lá de coleção de cartão de telefone. Até porque vinha com uma Ilustração, tinha uns ilustrações temáticos, diferentes, né? temáticos, exatamente. Então tem. Quando lançava legal, tinha filme, alguns. eu lembro que eu tive um Olhos Famintos 2, não esqueço. Então tem as suas coisas, né, meu? Eu acho que é por aí. Interessante. Muito bom. E cinema, você curte, coleciona também artigos? Não, Algumas coisas clássicas, preto e branco, eu gosto. Tipo Casablanca. Sim, tá? sim. Eu sou nessa... Aham. Gosto muito daquela época, do preto e branco, né? Sim. Então 70 e 80 foi música mesmo, já não... Sim. Já não foi Continuando, mais- né? Dando continuidade. O que seguiu, né? Claro que eu gosto de ir no cinema, assistir coisas novas e tal, mas o que me pega mais Paixão é o preto e branco, o antigo. Não, eu curto... Eu sou meio... Meu espírito é de outros tempos também, porque eu gosto, eu tenho alguns... Eu gosto muito de terror. Sim. Aquela faixa ali, Bela Eu Lugosi, Boris Karloff. Tem uma coleçãozinha lá. Tem uma coleçãozinha dos monstros lá. Eu tô imaginando. Tenho. Não, sim, é pouca coisa. Essa é pouca coisa. Mas é uns boxezinhos de terror interessantes. Isso. A muito legal. Múmia. Isso. de Com o próprio Boris 30 e Karloff pouco. também. Com o Boris Karloff, sensacional, né? Realmente. Participou demais. de vários, né? Isso. Bela Lugosi, aquele do... o Bela Lugosi também fez O Drácula. O Drácula e o Lobisomem, né? Isso. Exatamente. Tem essas coisas de 30, 40, assim, tem Muito bastante legal. também. Eu ficava encantado, adorava ali na Livraria Cultura, que eles têm ainda... Tem bastante DVD dessa época. E Os que eu realmente, tenho, se você vê eu hoje, conseguia você lá. assistindo um filme desse hoje, você vê que aquela coisa é Você tem que tosca, saber né, meu? interpretar a época. Não, exato, É que nem tecnicamente eu falo tosco. eu adoro Perdidos no Espaço, Aham. do Dr. Smith, aquele Sim, da época sim, de sim. 70. Só que você vê a Júpiter 2, o mesmo computador da Júpiter 2 é o computador do Batman. É o mesmo. Do é Adam o mesmo, West. É o mesmo do Adam West. É o mesmo computador. Né? Hoje você vem num negócio daquele e fala, pô, mas aqueles alienígenas que você vê no Perdidos no Espaço, é uma coisa maluca, né? Mas na época não tinha nem... Nossa, você nem, você nem pensava fantástico, nisso, né? né? Você ficava lá viajando. Não, Nossa, demais. era uma coisa maravilhosa. É que nem trazendo pra uma época mais recente, você pegar, indo não muito tempo atrás, tipo videogame. Você pegava, tipo, sei lá, um Play 1, um Play 2, e na época era uma imagem assim que você falava, nossa, é igualzinho, né? Verdade. E hoje em dia, se mostrar pra alguém novinho, a pessoa fala, nossa, que zoado. Sensacional. Então, pô, Eu ia comentar sobre como a gente fica também preguiçoso, né? Porque a gente falando sobre questão de recurso. Década de 70, os caras tirando leite de pedra, não era obstáculo, era desafio. Claro, todo mundo devia se estressar, perrengue, isso é normal do ser humano, mas né, conseguir encontrar maneiras de realizar o trabalho. Já a gente... Ai, nossa, esse aplicativo não funciona. Esse ar-condicionado aqui que eu não consigo baixar, pô, acabou com a minha atmosfera de trabalho. Aí você fala, eu queria ver, né? Então, eu acho que isso acaba impactando na qualidade do ser humano também. Com A gente certeza, tem que ficar com atento com certeza. isso, que a tecnologia ajuda, mas também deixa a gente verdade. preguiçoso, mal acostumado, né? É verdade. Do dia que você foi lá não sei aonde, lá, comprar aquele disco e tal. Não, o pessoal tem gente que gosta de ouvir bastante as coisas que eu fazia com
com a compra de vinil, tá? Mas imagina, É só pelo que a interessante, gente ouviu aqui, eu já tava É verdade, viajando. cara. Tem muita gente que vai mais para conversar do que... Pô, você tá aí no estúdio, Zé? Tô. Então vou dar uma passada aí pra gente conversar. Vamos, venha. O grande lance também do estúdio é isso. Fiz muitos amigos, conheci muita gente, então é legal isso. E você ganhou amigos da nova geração também? A molecada Sim, claro. tem bastante interesse nos clássicos Tem, ainda. É porque assim, muita na verdade, gente, muita gente. É que comparando as proporções parece que é pouco, né? Mas ainda tem realmente muita gente, né? Que Até sabe... porque a curiosidade, né? Uhum. Tem amigos mais novos meus que... Pô, eu tô ouvindo um tal banda, assim, você conhece? Eu conheço, mas ouve tal, que você vai ver que é mais legal, é nesse estilo, tal. Então, é bom que você acaba passando o que você conhece para outras pessoas, né? E Sim, as pessoas com ficam certeza. motivadas e vão atrás, né? Isso é legal. Não, eu ia até perguntar mesmo se você, de alguma forma, pensava... eu, particularmente, tenho esse certo incômodo, e a gente já comentou isso aqui em outros episódios com outros convidados, sobre renovar... que, assim, a perspectiva não é muito otimista, digamos assim, né? Quando a gente vê a molecada, o que vai se tornando cultura, o acesso às paradas e tal. E a gente falou sobre deixar novas sementes, né? Para que tenha Sem sempre dúvida. ali, digamos assim, aquela resistência. E quem sabe um dia, só Deus sabe, se um dia pode virar a chave e Cara, assumir isso é a coisa o posto, que eu né? mais adoro fazer, cara. É passar para alguém que é novo e conhecer as coisas que eu já conheço, o que é bom. Eu tenho 2 exemplos na minha família. Uma é minha filhada. Uhum. Minha filhada hoje ela mora no Texas. Mas assim, quando ela vai em casa, a primeira coisa que ela faz é subir no meu estúdio. Para pegar alguma coisa, algum instrumento, ou disco, a curiosidade de quem é aquilo lá. Um dia ela chegou para mim, vamos ouvir uma música e tal. Eu falei, tá, o que você quer ouvir? Põe uma coisa para dançar e tal. Eu falei, mas um CD? Eu falei, não, aquela coisa mais antiga e tal. Hoje ela tem disco. Caramba. Hoje ela tem uma picapezinha e tá começando a colecionar disco lá fora. Porque lá é muito mais Imagino fácil, né? as coisas incríveis que ela acha. E eu tenho lá, no estúdio, eu tenho o piano e tal, e eu tava ouvindo um dia um Duke Ellington e John Coltrane, e uma música fantástica deles, Sentimental Mood, e tem um pianinho bem leve e tal, e ela ficou ligada naquilo. Ela tem 12 anos, hoje tem 13, na época tinha 12. 11, 12 anos. E ela ficou ligada naquele piano, né? E começou a querer fazer. Eu falei, olha, não é aí, é aqui. Mostrei pra ela. Aí dali pra frente, cara, ela só... Aquela música ficou na cabeça dela, sabe? E assim, toda vez que ela entrava ou ia embora e voltava em casa, ela ia lá e fazia aquele sonzinho, cara. Aí eu falei pra ela, só que agora você tem que fazer o seguinte, a hora que você for pra casa do seu pai, você tem que falar que você ouviu hoje. Você tem que falar que você ouviu Duke Ellington e John Coltrane, entendeu? Ela falou, tá bom. Aí passou um pouquinho, eu falei, e aí? Lembra do que o Dindo te falou, né? Porque ela me chama de Dindo. Quem que é o artista? Aí ela ficou assim pensando, eu falei, Duke, ela continuou, Ellington. E o outro? Ela ficou pensando, eu falei, John, ela Coltrane. Isso, exatamente. Daí pra frente, cara, acabou. E aí não esquece Não mais. esquece mais. E eu tenho também o meu sobrinho, que hoje ele virou na pandemia, ele virou um pianista erudito, cara. Sem nunca ter ido numa escola. Uma coisa fantástica, cara. Que de um belo dia, em agosto do ano passado, ele começou, porque ele só queria saber de futebol e jogos no celular, no videogame. Aquela coisa, né, meu? Num belo dia, cara, não sei o porquê, veio um piano num joguinho e ele, cara, começou a se interessar por aquilo. E o piano ali já não estava fazendo efeito, ele queria realmente tocar. Aí o pai dele comprou um teclado.
Do teclado ele ganhou da madrinha um piano, realmente. E agora, cara, você vê o cara tocando, você fala, não acredito que você nunca foi na escola. E nunca foi na escola, cara. Fez é um uma coisa intensivão. É uma coisa de outras vidas, cara. Um talento que estava ali... Talento adormecido ali. Adormecido, exato. Verdade. Né? E uma coisa, assim, super surreal, cara. Meu, você falou que existe uma diferença muito grande, né? Entre o meu objetivo e o objetivo da sua sobrinha, que está começando. E é incrível. É um excelente exemplo. O meu já é mais no besterol, mas eu lembro de uma vez... O besterol. Foi que a gente pegou um teclado, eu e um brother, aí eu aprendi na época a tocar a introdução de Bittersweet Symphony, do The Verve. Aí ele falou assim, pô, meu... Bonito. Isso, aí o engraçado foi que ele falou, meu, The tem Verve 100 é efeitos nesse teclado. Vamos fazer todos? Você vai tocando, eu só vou Ele vai trocando o efeito. trocando. A gente trocou 100 vezes a introdução do barato, meu. Marcelão, se estiver assistindo, um abraço, grande amigo meu, besterol. Meu rolê com o Marcelo era sempre divertido. E a gente tocou 100 vezes essa introdução, pra você ver a empolgação com o negócio. Também não tinha nada pra fazer, né? Mas é que a gente gosta muito de música. Mas você vê, é uma coisa legal isso, Você cara, explora, porque né? é uma música boa, é Aham. uma banda fantástica que existiu aí, não sei se hoje acho que só o vocalista, né, tem É algumas verdade, coisas, é verdade. Faz tempo que eu não solos, né? vejo lançamentos deles. Mas é uma banda fantástica, cara. E você tá colocando aí... De alguma maneira, né? De alguma maneira você tá passando pra alguém aquilo que é bom, né, meu? Isso que vale, né? É verdade. Não passar pra alguém uma porcaria que não vale nada, sabe? Você tem que realmente mostrar coisa boa, né, meu? É mesmo. Eu acho que é isso. É o que vale, né? Sim. É o que determina ali a lembrança que fica. Com Verdade. certeza, cara. Você, como dono de estúdio, passou por um momento foda, né? Que foi a pandemia, que é um trampo, né? Algumas das pessoas se reinventam mais fácil, esse é complexo. Como que foi pra você esses meses, Pra mim principalmente? foi terrível, cara. Quando começou... Bom, começa que eu tinha, 3 meses antes, aberto um outro estúdio, um estúdio de dança. 3 meses antes da pandemia. Foi terrível, porque a música parou, porque ninguém tocava em lugar nenhum, ninguém ensaiava. Então foram 8 meses assim, do zero, fechado, que eu acabei me dedicando a mim mesmo. Eu usava o estúdio para mim. Eu fazia algumas coisas em casa, levava para o estúdio, colocava alguns instrumentos, tal, voltava para casa, produzia no Mac, voltava pro estúdio. Então eu acabei fazendo... Trabalhar, não trabalhei. Não ganhei dinheiro. Experimentou coisas, né? Eu só fiz 4 álbuns meus Só. na pandemia. Foi o que eu fiz, cara. Cara, isso é... Eu aproveitei desta maneira. Sim. Injetei dinheiro no estúdio para não fechar. Sim. E até comentei isso aqui antes de começar. Vinha contas de luz altíssimas, cara, sem estar funcionando, era uma coisa absurda. Que Ninguém ia lá absurdo. medir, quer dizer, fazia umas bases aí, putz, cara, foi terrível. Que a gente não ia falar, mas as contas de luz, na verdade, foi porque eu e o Henrique, a gente entrava lá pra ver a coleção. A gente acabava deixando a luz assim, a gente esquecia. Não, mas Meu, falando sério... Não, é que esse assunto é revoltante. Sempre Não, que eu vejo na é, TV, tá chovendo de reclamações e quantas coisas nesse país não são roubadas Nossa, assim, terrível, cara, camuflado, terrível. né? O bom foi porque eu usei a criatividade. Algo positivo, porque sim, fiz realmente 4 álbuns e não parei. Essas músicas você tinha gravadas e aí você produziu durante esse período? Não, você gravou foi mesmo, foi zero? produzido do zero. Caramba. Quer dizer, na verdade, o primeiro que eu fiz, eu já tinha tentado fazer com o pessoal. Uhum. Mas não deu certo, fui deixando. Aí eu vi um momento bom para fazer e sozinho. E aí fiz sozinho, né? Foi o start do negócio. Pegar esse tempo que vem por um motivo muito ruim, né? Mas transformar em alguma coisa positiva é muito... Pra mim foi a única coisa importante. boa, que cara, senão você fica porque- até louco. Porque a pandemia ferrou com tudo, né, cara? Foi muito mal. É. Muito mal, E nossa. um dos trampos que você fez nessa época que tá concorrendo, inclusive, num concurso lá em Vegas, né? Que chique. Na verdade foi o seguinte, isso começou porque eu fiz uma música para minha sócia no estúdio de dança, porque como ela dança, Fala o nome depois do estúdio de dança também. tá, pra é gente Iana, colocar. Iana, A gente coloca estúdio no de dança no Instagram. Iana.
Então, ela é professora de dança do ventre e tal, e ela faz ela tem um lance de fazer umas coreografias e tal, e a gente junto fizemos uma música para dança de espada. Um ritmo diferente, foi difícil um pouco para mim colocar aquilo na cabeça, porque eu não tinha uma proximidade com aquilo. Sim, né? claro. E aí, essa música que eu fiz para ela, com ela junto, inclusive, que as ideias dela, porque tem movimentos da espada que você tem que dar uns de repente ali, né? Chegando umas coisas mais fortes tal, na música. Então tipo ela a trilha atmosférica de filme, né? Momento de ação. Isso, cara, exatamente isso. E ela foi Ela ficou junto comigo para fazer esses sons, tal, deu as ideias, aonde tinha que colocar a parte forte, aonde tinha que dar aquela... Né, trabalho bem junto. Então ela trabalhou muito comigo nisso. E aí eu recebi um convite. Devido a John Arnes estar sempre lá fora, eu recebi uns convites aí. Geralmente pinta umas coisas do Reverberation e tal. Esse veio da Academy Awards de Los Angeles, para participar com uma música. E aí, como eu estava acabando essa música aqui, eu falei, eu não vou mandar nada de John Arnes, eu vou mandar essa música da espada para lá, para Los Angeles. E mandei. E foram 4 etapas, e eu fiquei na final. Só que na final é muito monstros lá, né? Cara? Não tem... no finalzinho eu caí fora, mas isso foi bom. Etapas. Isso foi bom, porque agora todo ano que tem alguma coisa, que eles me convidam para participar. E foi onde eu mandei uma para Las Vegas, que é um concurso de música de cinema. Trilha sonora de cinema. O que eu fiz? Eu inventei uma fictícia, trama, um enredo, né? Uma historinha. E só que eu fiz para uma trilha sonora para um teatro. Então tá dentro do propósito dos caras lá. Sim. E eu compus um dos meus álbuns foi composto para esse tipo de coisa. Então envolve umas coisas de orquestra, tal, nos arranjos, tal, e ele tá lá, tá na última, já passou 3 fases. Então tá finalizando a 3ª fase. Eu acredito que vá para o final de novo. Caramba, conceito bacana. É interessante, porque é um som totalmente diferente do que eu faço. Sim. E qual é a história? Eu imagino que a história vai determinando ali a atmosfera, né, do som. É uma história de suspense, né? É uma história de suspense. Tem uma senhora corcunda na parada, tem uma casa mal assombrada. Então é tudo isso. Aquela influência do cinema lá de 30, 40 aí, né? Vai indo lá no coisa. E as trilhas de uma música, exatamente uma música, eu fui fazendo as outras, né? Fui desenrolando dali, eu desenrolei o disco inteiro. Caramba, para poder fazer. Porque quando você trabalha com trilha sonora, você tem que... É uma coisa, é meio que nem um progressivo, um disco de progressivo. É conceitual, né? Uma coisa depende da outra. Então você vai... Você pegando timbres de uma música, colocando em outra, acrescentando algumas coisas, mudando as secundárias, a batida, deixando ela mais leve ou mais pesada. É assim que eu trabalho. Muito legal. Mandei todo o trabalho. Já não acabou esse, já me mandaram uma outra coisa. Agora é para Nova York, que eu estou fazendo com a minha antiga parceira de música, que é cantora, tal. A gente vai mandar uma música agora para lá, para concorrer também. E são $20 mil, cara. Caramba, dá pra comprar disco pra caramba. Se você pega um lance desse, mas você não sabe, não é que eu estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é mais aparecer para essas pessoas que claro. Isso dá uma visibilidade, né? Muitas vezes lá no Brasil, lá... o vencedor de concursos é tipo, muitas pessoas falam, pô, esse cara que levou, não acredito. Aí o cara fica com o prêmio, que em tese material é o que mais interessava, mas os que não levaram o prêmio ganham fãs, grupos de fãs, verdade, né? Que falam, pô, então... eu curto mais o cara que tava na semifinal, nas quartas de final. Então realmente essa vitrine legal, é a mais valiosa. Eu acho realmente participar dessas coisas para mim é não é o dinheiro, né? Na verdade não é o dinheiro, claro que o dinheiro é ótimo. A participação do negócio é muito bom.
Sim. né? Eu vejo por esse lado. E tudo isso veio nessa pandemia, cara. Então, tirando coisas positivas, né? Realmente, porque trabalhar não se trabalhava. Ninguém... Só alguns bateristas iam lá para fazer um collab, né? Um videozinho e tal. Ou então ensaiar porque não podia fazer em casa tal. E live, esses negócios, acabou não apareceu nada assim que precisava adaptar? Apareceu cara, mas... Teve uma live lá de um programa do SBT de não sei aonde, que o cara pediu para fazer, mas assim, coisas esporádicas, né? Sim. Aparece assim, mas isso foi já na segunda pandemia, não no primeiro ano da pandemia, no segundo ano, né? Que assim, de repente no final do ano começou todo mundo querer fazer coisas, né? Em outubro aí janeiro já deu aquela outra coisa, caiu. Que já naturalmente já é mais mas caído, né? não foi como foi o primeiro ano, a frequência já foi um pouquinho melhor, tal, mas fraco, e tá até hoje, né? Tá fraco, mas tá indo. Isso, né? Que o primeiro pegou todo mundo, era Primeiro inédito, foi zero, né? cara. Foi assim, sinistro mesmo. De um dia pro outro parou tudo. Nossa, foi terrível. Acho que a única coisa que dava pra se pensar naquele momento era: vou assistir todos os shows do LED aqui de setembro, que agora eu vou ter tempo. Cara, é uma coisa que você não saia de casa, né, bicho? Tava lá, tá tudo lá, então a gente vai degustando aquela coisa, né? Isso faz vai tempo que eu não ocupando bem vejo, o tempo, tal, verdade. né? Faz tempo que eu não ouço, tal. É legal essa viagem, como tem músicas que acabam ficando meio que armazenadas ali no nosso cérebro, que a gente adora. E sei lá, passa 2 anos de repente sem ouvir. Aí quando você escuta, porque ela tá lá, ela tá lá, é Aí verdade. você resgata, e tem outra que você já deixa um pouco. E outra, que nem no meu caso, que eu tenho um disco pra caramba, né, meu? Nossa, você não acaba ouvindo direto Tudo, isso. Né? E outra, você vai garimpando, você vai comprando coisa, né? Tem disco que você nunca ouviu? Não, que eu nunca ouvi não, mas que eu ouvi uma vez só. Existe, sim. Mas já é surpreendente, porque eu não Não, tenho... eu vou dizer pra você até coisas assim do Robert Plant, que eu ouço uma vez e tá ali, porque eu gosto dele no LED, né? Sim. Fora, assim, é muito difícil. Tem coisas assim que não descem, né? Que é muito Mesmo pra mim que experimental, sou né? fã... Eu não sei, o Plant, ele tem umas coisas assim fora do LED que não me chamam muito a atenção. Sim. O jeito de cantar, essa coisa muito da Índia, né? Porque ele tem umas coisas assim fora, né? Eu ia dar um exemplo, outro que também fora da banda, claro, gênio também, mas fora da banda tem coisas experimentais que não agradam a muitos, e é uma coisa parecida, é o Rich Blackmore, do Deep Purple tem também, aquele projeto dele com a esposa, né? Isso. É uma coisa também estranho. assim, isso pra quem tá acostumado com É estranho, né? É. Ver ele no Purple ali e ver essa... E ver que o cara tá preterindo é uma coisa ao meio rock, medieval, né? O som que ele leva ali. bem específico, né? É específico. Você precisa gostar muito, né? Não sei, eu gosto dele no Purple. Aliás, pra mim, Purple é com ele, né? Não é com os outros. Com ele, com aquele outro guitarrista também. O Glenn Hughes? Não, o Glenn Hughes é baixista, né? O outro guitarrista que foi... Aquele disco que tem uma taça, que é o Tommy Bolin. Esse também é um belo guitarrista. Gostei muito dele no Purple. Mas assim, Steve Morse é bom pra caramba. É bom, mas não sei, não curto. Não é o meu... Até o Satriani passou pelo Deep Purple, né? Que eu particularmente curto bastante. Também não imagino no Deep Purple. Então, não tem nada a não ver, sabia da cara. passagem Eu dele, nem sabia mas... também. Passou. Antes Caramba. do Steve Morse. Aí entregou o bastão pro Steve Morse. Eu não sabia. Mas eu curto muito o Satriani. Só Sim, que tem coisa só que belo não guitarrista, é igual. nossa. Às vezes não casa, né? Não combina. O Purple eu acho que é o Blackmore mesmo. Igual, por exemplo, eu sou muito fã do David Coverdale, que vejam só, se ele não tivesse saído... Acho que a melhor coisa foi ele ter saído do Deep Purple. Eu digo, pelo que houve depois, pelo que aconteceu depois, o legado que ficou do Deep Purple com o Ian Gillan e do Whitesnake. Que é uma banda onde ele conseguiu colocar a identidade dele, que tem um estilo de som que eu curto, eu particularmente E tem gosto. o pessoal do Purple junto com ele no Whitesnake, né? Isso, e é muito, digamos assim, é bem visto, né, o período dele. Eu tenho até um LP ao vivo, eles no Japão, que é com o Coverdale ainda no vocal do Purple. Claro. É coisas boas, muito boas, né? O Purple com o Gillan e o Coverdale são
São fantásticos. É igual Black Sabbath com Dio e Ozzy, né? Sim, com certeza. Cada Mas um você no seu tem estilo. você tem uma preferência, né? Mas... Eu acabo preferindo o Ozzy particularmente. Não, pra mim é Ozzy. Sabá é Ozzy. É. Mas o Dio é um cara fantástico, né? É como se fosse uma outra banda incrível que não é o Black Sabbath. Não à toa eles se Exatamente. apresentavam Por como isso Heaven que no and Hell. final ficou como Heaven and Hell, né? Isso mesmo. O Heaven and Hell mesmo veio do Sabá, né? Isso, Tem o álbum. o álbum Que Heaven aquela and Hell. capa é uma das minhas favoritas também. É os anjos fumando, Sim, assim. Chega a com capa. certeza. Incrível. Coisas boas, né? Muito boas, aliás. Mas, bom, José, a gente quer encerrar com uma pergunta que a gente sempre faz no programa, que é: se você pudesse dar um conselho para o José de 10, 20 anos atrás, para a banda, para o estúdio, para a vida, você daria algum conselho para ele? Cara, continua o que você está fazendo, que você vai se dar legal, cara. Não tem, sabe? Não tem. Eu acho que é isso aí. É legal, acredito que é reflexo de você desde cedo ter definido o que você queria, né? Eu queria música, sempre Sim. foi, né? Só que eu não imaginava que ia trabalhar com estúdio e tal. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, cara, segue essa linha. Que no futuro vai ser legal. Segue nessa linha que você vai conhecer o Fat Family entrando no seu estúdio, que você vai conhecer o Greta Van Fleet, vai ficar bem puto com isso. Que você vai lançar um LP na República Tcheca. Eu nunca na vida Torcer imaginava. pra nunca acontecer assim de algum sobrinho seu chegar e você mostrar LED pra eles e falar: nossa, parece o Greta Van Fleet, né? Nossa, não, cara. Aí Ia joga ser- pela era- janela na hora. sobrinho mesmo. A minha filhada, que ela gosta muito de música, que ouve muita coisa comigo no carro, inclusive, ela canta, ela tá ouvindo lá um standard do jazz, ela fica esperando uma parte que ela ouve, né? Sempre um refrão, né? Aham. Ela ouve, grava aquilo, no próximo ela... Inclusive LED, ela já cantou lá, ó. Olha só. Que Já da hora. cantou uns blues do LED lá, um Imigrante Som, né? Já, às vezes escola de rock, que essa música lembra muito escola de rock, né? com certeza. Essa música toca até no Shrek, às vezes é um caminho, né, pra pessoa conhecer. Pô, sim, o claro desenho. que não. Gostou dessa música aí? Deixa eu te mostrar. Não, Liga o fio. essa última viagem que ela fez pra cá, ela veio com uma camiseta dos Beatles. Eu falei, pô, que legal. Olha né? só, de pouquinho em pouquinho. Vamos no shopping, vamos comprar uma camiseta de umas bandas diferentes. Ela, Aham. legal, eu quero. Aí fomos lá no Moca e tinha lá um quiosque, né? um quiosquezinho vendendo Aham. camiseta. Falou, só que é o seguinte, você vai comprar uma e eu vou comprar uma, hein? Não, beleza. Ela vai, escolhe e tal, Led Zeppelin e tal. Pegou uma do Led Zeppelin, aí pegou uma do Sabá. Eu falei, mas essa não é pra mim, pô. Não, eu vou comprar pra mim essa. Ah, Tá olha bom, só, acabou né? levando as duas pra ela. Tem a ver com ela? Ou não sei se é seu irmão que mora lá, a camiseta? Não, que você não, tem? ela é sobrinha da minha... da minha Entendi. E tem a ver com eles a camiseta do Texas que você tá? Mulher. Não, É só coincidência? só uma coincidência. coincidência mesmo. Talvez. Coincidência mesmo. Maravilha, gente. Zé, uma satisfação enorme ter recebido você. Obrigado. Espero que você tenha Nossa, curtido. foi assim, muito legal. Curtam e sigam o Insta, é verdade, aqui, ó, que é o nosso cameraman de hoje. A gente, ó, vai dar um salve aqui pra ele, ó. Tá me indicando aqui, ó. Curtam e sigam o estúdio e escutem a John Armless no Spotify. E se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo... Oh, meu Deus. Eu ia falar até o próximo podcast, até o próximo Outcast. É isso aí. Isso aí, pessoal. Valeu. Tamo junto. Valeu mesmo. Obrigado.